para a igreja é o seguinte: lá no céu, aquele que fica assentado no trono tem serafins e querubins adorando ele o tempo todo. Ele não precisa da nossa adoração para ficar mais alegre ou mais triste. O privilégio é nosso de podermos estar aqui reunidos e adorar e cultuar Ele. E que isso possa ser ainda mais, isso possa fazer ainda mais sentido para nós em 2026. Amém? Que, de fato, é muito especial para nós quando estamos reunidos na presença dEle e com pessoas que são também importantes para Ele. Cada um de nós aqui, cada um de nós que estamos aqui. Amém? Você que nos visita, você que está aqui, seja muito bem-vindo. Irmãos, eu vou falar de um texto um pouco extenso, a leitura, e eu quero fazer um pedido que os irmãos permaneçam assentados. Está muito quente, né, para levantar, sentar e tal. Os irmãos podem permanecer assentados. Nós vamos ler um texto que está lá em Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso de número 6. Jeremias, capítulo 3, a partir do verso de número 6. Amém? Fiquem assentados, a leitura vai ser um pouco extensa, então você também fique à vontade, se prefere acompanhar a Bíblia ou a projeção. A minha versão diz assim: durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum, e por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa, cheio de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais: a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão a sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época,
chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal. Naqueles dias, a comunidade de Judá caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse: com que alegria eu a trataria como se tratam os filhos, e daria uma terra aprazível a você, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e não me deixaria seguir. E não deixaria de seguir-me, mas como mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Ouve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram do seu Deus. Verso 22. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde: nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, o nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados. As ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós quanto nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje. E não temos obedecido ao Senhor, o nosso Deus. Fecha os teus olhos. Pai, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, te louvamos, Senhor, como dito há pouco, pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, de podermos engrandecer a tua majestade, de podermos declarar que o Senhor é santo, de podermos dizer quão bom tu és, de podermos declarar, Senhor, os teus feitos, as tuas maravilhas, os teus milagres, de podermos declarar, Senhor, a nossa alegria, que não fomos consumidos por causa das tuas misericórdias. E por isso nós declaramos: o Senhor é bom, que haja de fato, Senhor, no nosso meio nessa noite, o regozijo, o prazer, o reconhecimento de todos nós em te adorar, em te engrandecer. O Senhor é a nossa força, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos amparado, e por isso nós nos alegramos, por isso nós te exaltamos, por isso nós declaramos nessa noite: governa mesmo, Senhor, a nossa vida, governa, Senhor, o nosso ser, governa, Senhor, o nosso interior, governa, Senhor, as nossas emoções, toma de fato, Senhor, as rédeas da nossa vida e nos conduz a esse lugar, Senhor, esse lugar de paz, esse lugar de descanso, esse lugar de obediência, esse lugar da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é um texto, fiz questão de poder ler praticamente todo o capítulo. Eu tenho um apreço pelo profeta Jeremias diante do tamanho da responsabilidade dele de ter que transmitir um recado tão duro ao povo. Mas quando a gente olha para esse texto, fica claro um aspecto, fica claro algo bem direto para nós, e algo que de fato a Bíblia ela narra ao longo de todo o seu contexto.
O tema da mensagem nessa noite é muitos amores. E eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Você se casaria, e aqui nós temos muitos casais, você se casaria com uma pessoa que fosse metade sua e metade de outra pessoa? Vou repetir a pergunta. Você se casaria com uma pessoa, né, que fosse metade sua e metade de outra pessoa? Tem uns corajosos aí que tá convicto, de maneira nenhuma. Você se casaria, irmãos? Bem, o fato é, e que eu preciso dividir com a igreja, por mais que a gente não expresse isso pelo nosso semblante, eu acredito que não. Certamente eu acredito que não. Você não iria gostar de casar com alguém e ter que dividir, né, essa pessoa com outra pessoa. Mas a grande realidade que nós precisamos entender, e esse é a base daquilo que vamos construir nessa noite, é que vocês já repararam que infelizmente é assim que nós tratamos com Deus? Será que você concorda com isso? Que às vezes é assim que nós tratamos com Deus? Nós temos sobre nós a garantia da fidelidade dele. A Bíblia diz, isso é um atributo dele. Ele é fiel, independente do que eu faça, do que você faça, ele é fiel. Mas muitas das vezes a gente entende isso de forma errada, achando que ele é fiel a gente. Não, ele é fiel à palavra dele. E por isso a palavra dele, ela não volta vazia. E a palavra dele, ela é inegociável. E por isso, irmãos, vem sobre nós exatamente esse pensamento, essa reflexão, essa necessidade de pararmos e analisarmos. Será que a nossa vida, de fato, tem sido, uma vida de aliança verdadeira com Deus, ou estamos tomados por outros amores? Será que o nosso coração, ele é totalmente de Deus, ou ele está tomado por outros amores? É interessante, irmãos, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é construída em cima de uma base. E essa base se chama Jesus Cristo. Ele estava lá no começo de todas as coisas. E ele está no final de todas as coisas. Ele é o Alfa e ele é o fim. Só que no meio de todo essa base, essa essência, tem algo muito importante, princípios que Deus vai dando ao seu povo, orientações importantes que Deus vai dando ao seu povo, que não são meramente leis ou regras, mas princípios que, quando eles são infringidos, eles trazem consequência para a nossa vida. E um desses princípios que Deus deixa claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é com relação ao adultério. É claro que o texto fala de forma muito clara, não é um adultério entre marido e mulher, mas o adultério em si, por si, o significado do adultério é exatamente esse. De fato, é a traição, é exatamente você dividir, é você compartilhar, é você ter mais amores. E isso, irmãos, traz consequências para a nossa vida. Se você reparar, se você prestou um pouquinho de atenção na leitura, você vai ver que no meio desse adultério, palavras como rebeldia foi citada, palavras como traição foi citada, porque é isso que o adultério ele causa no nosso meio. O adultério ele não faz bem.
O adultério, ele tem consequência. O adultério, ele é exatamente a adulteração ou a falsificação daquilo. Ou seja, se eu me relaciono com alguém, se eu tenho uma aliança, seja ela com a minha esposa, seja ela com a igreja, seja ela com Deus, e essa aliança eu estou agindo de forma falsa, de forma adulterada, de forma repleta de mentira e inverdade, irmãos, eu estou adulterando um plano que devia ser original. E por isso nós falarmos sobre o adultério hoje, e eu entendo que num tempo e num momento como esse, ele passa a ter uma importância muito grande. Por quê? Porque o adultério, ele traz prejuízo. O adultério, irmãos, ele não dura. Quem pratica o adultério em determinado tempo, tudo desmorona. Quem pratica o adultério em determinado momento, aquilo ali vai ser descoberto. Israel e Judá estavam em pecado. Israel e Judá, eles corriam, irmãos. Disse o texto, vamos ficar aqui embaixo da árvore e vamos adorar outros deuses embaixo da árvore. Como se Deus não soubesse que eles estavam ali embaixo da árvore. Como se não tivesse como Deus ver e perceber e entender e prescrutar o coração deles. Não adiantava às escondidas Israel criar os seus deuses, não adiantava às escondidas Israel fazer algo. Os irmãos lembram daquela passagem, Moisés na presença de Deus, por 40 dias no monte, e Moisés não voltava, e o povo não, a gente precisa de alguma coisa para adorar, então foram lá e fizeram um bezerro de ouro, e quiseram adorar o bezerro de ouro. E o que eu acho interessante, irmãos, e que a gente não pode negar é que o nosso coração é inclinado a amar e a adorar algumas coisas. E se esse nosso amor e essa nossa inclinação não for para Deus, ela vai para outras coisas. Essa que é a grande realidade. Se nós não amamos a Deus dessa forma, o nosso coração, que tende a se inclinar a outros deuses, que tende a se inclinar a outras coisas, ele sempre vai buscar algo. Ele sempre vai buscar algo. Outra palavra que nós encontramos aqui no texto, que quem exatamente navega em outros amores, se prostitui, irmãos. Se prostitui. Se prostitui porque às vezes por um preço muito baixo, você acaba se entregando a outros amores. E aquele preço verdadeiro, aquele preço que foi pago, você não valoriza, eu não valorizo. E por isso, falar sobre adultério, que pode ser algo, talvez, você que está aqui, poxa, o último domingo do ano, e nós vamos falar sobre isso, irmão, sabe por quê? Porque o adultério, ele nos afasta da presença de Deus. O adultério, ele traz consequências para a nossa vida. Preste atenção, quem busca muitos amores, vive na confusão, na desordem e na dificuldade de atingir objetivos e propósitos. Você já parou para analisar isso? Que quem vive exatamente na busca de algo, na necessidade de ser suprido de algo, na necessidade de outros amores, na necessidade de praticar outras coisas, vive em confusão, ele não sabe direito para onde ir, a pessoa não sabe direito o que tem que fazer, ela não sabe direito para onde ir, ela não sabe direito o que deve ser feito, ela vive perdida, porque o coração dela ama tantas coisas, está inclinado para tantas coisas, e ela não tem um objetivo, ela não consegue caminhar numa direção. E por isso que eu digo que traz confusão, é desordenado. A pessoa não tem uma clareza de direção, ela não consegue saber o caminho que ela deve fazer. A história, por exemplo, aponta e mostra
alguém chamado Alexandre o Grande. Quantos aqui já ouviram falar um pouquinho? Eu sei que o nome você pode já ter ouvido falar, mas quantos aqui já ouviram um pouquinho da história de Alexandre o Grande? Era um grande imperador, mas por conta daquilo exatamente que ele viveu, por causa dos seus muitos amores, ele se perdeu. A Bíblia também não esconde isso. A Bíblia fala de um homem que chegou diante de Deus e Deus falou para ele: o que você quer pedir que eu vou fazer? Com as minhas palavras, e aquele homem virou para Deus e falou assim: Senhor, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero poder, eu quero sabedoria. Mas o que aconteceu com Salomão? Quantas mulheres teve Salomão? 1000, irmãos. Muitos amores. Um homem sábio, mas que perdeu o que há de mais valioso para o ser humano. E você pode estar me perguntando: o que é mais valioso para o ser humano? Irmãos, até quem não entende, um dia vai entender, porque não há nada mais valioso para o ser humano do que a presença de Deus. E é interessante que no texto que nós lemos, depois você lê novamente, Deus disse que esse povo iria voltar o coração para ele. A traidora, a adúltera, eles iriam voltar o coração para ele, mas Deus falou que ele nunca mais estaria no meio deles, na presença, a presença deles não estaria mais ali no meio deles. É claro que isso foi passando, outros profetas vieram e isso foi exatamente, aconteceu quando Jesus, nós celebramos tanto esses dias, quando Jesus encarnado pisou na terra, a presença de Deus voltou para o meio do povo. Até então, irmãos, Deus havia falado a Moisés: constrói a tenda, eu vou estar lá. Constrói a tenda, pega lá a arca da aliança, eu vou estar lá. Quando vocês forem lá, eu vou estar no meio de vocês, na presença de vocês. Mas o povo foi rejeitando, o povo foi rejeitando, o povo foi rejeitando. O povo foi enviado para o cativo. E aí você pode estar se perguntando: mas Deus castiga, irmãos. Ou foi consequência da prostituição, ou foi consequência do adultério, ou foi consequência da desobediência, ou foi consequência da rebelião. É Deus que castiga ou é consequência de um princípio quebrado? E por isso, o adultério, ele traz confusão. E é tão impressionante isso, irmãos, que o adultério torna a pessoa exatamente sem limite e insaciável. Na lógica humana, qual ser humano precisa de 1000 mulheres? Ou tem condições de se relacionar com 1000 mulheres? Quem levantou a mão aqui conhece as atrocidades de Alexandre o Grande? As coisas abomináveis, que são inviáveis até de falarmos daqui o que Alexandre o Grande praticava. Por isso, irmãos, o adultério, ele é devastador. O adultério, ele corrompe de tal forma o ser humano que faz exatamente com que ele não enxergue o limite. E preste atenção, quando nós estamos falando em adultério, é isso. Não somente o adultério no casamento, mas quando há adultério nas relações, quando há adultério, quebra de aliança diante daquilo que foi feito, irmãos.
Quando o nosso coração é contaminado por outros amores, eu amo, 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 e dá uma semana já não ama mais. Muitos amores. São muitos amores. Amém. Sabe por quê, irmãos? O adultério alimenta o ego do ser humano de tal forma, a individualidade de tal forma, que a pessoa não consegue enxergar o prejuízo que ela está dando para os outros. O adúltero, como acontecia ali em Israel, ele tinha tanto a necessidade de adorar a algo, de fazer algo, que ele havia se esquecido que ele era o povo a qual o próprio Deus havia gerado. Olha a gravidade disso. Você esquecer o ponto de quem te gerou, de quem te criou, de quem estava no seu meio. O adultério toma a pessoa de tal forma que ela fica tão voltada para o próprio eu, tentando arrumar justificativas para aquilo que ela faça, ao ponto exatamente de não, eu preciso ser atendido, eu preciso fazer uma estátua, Deus não está me respondendo, então eu vou criar o meu próprio ídolo. Deus não está falando nada comigo, então eu preciso criar o meu próprio ídolo. Eu preciso tomar uma providência, porque eu não estou ouvindo a voz de Deus, mas acontece que nós servimos a um Deus de princípios. E existem alguns princípios para que eu possa ouvir a voz de Deus. E quando eu não cumpro esses princípios, eu quero o quê? Mas Deus não me responde. Se Deus não me responder logo, então... Deus, usa o vaso, usa a varoa, usa a irmã do coque, usa a igreja, usa alguém da igreja, usa, mas Deus tem os princípios dele. Quanto tempo a gente passa orando? Quanto tempo a gente passa jejuando? Quanto tempo a gente passa lendo a palavra? Quanto tempo a gente passa adorando a Deus? Deus tem os seus princípios. E uma das coisas, irmãos, guarde bem isso que eu vou dizer para você. Exatamente pelo fato do adultério corromper o nosso eu, ele impossibilita eu e você de uma entrega total. E não adianta a gente colocar culpa nas circunstâncias externas, porque, de fato, a operação ela tem que começar dentro de nós. E quando eu não tenho uma entrega total para esse Deus, a minha transformação vai ser total? Não vai. Se eu tenho uma entrega parcial com Deus, se eu tenho um coração parcial para Deus, a transformação total Ele vai fazer dentro do meu coração. A transformação total Ele vai fazer dentro de mim. Ele vai produzir essa transformação total dentro do meu coração. Não vai, irmãos. Porque o nosso coração é repleto de muitos amores. Abra comigo, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso de número 9. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso de número 9. Aguardar um pouco até que os irmãos encontrem. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus.
Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Os adúlteros não vão para o céu. Novo Testamento. Novamente, o texto, se você pegar para ler, o texto de fato, ele fala sobre o relacionamento homem e mulher. Mas como nós estamos exatamente dizendo aqui, o adultério vai muito mais além do que pode acontecer simplesmente no relacionamento. Marcos 7:20, se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, Marcos 7, verso de número 20, capítulo 7, verso 20. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, a nossa natureza já volátil. Eu queria perguntar à igreja agora, nesse momento. Não levante a mão, não precisa. A Bíblia diz que essa é a natureza do homem. A Bíblia diz que essas coisas já estão dentro do homem. Não é pelo que acontece ao nosso redor que essas coisas acontecem. A Bíblia está muito clara dizendo: o que torna o homem impuro é o que sai de... não é o que vem de fora. E por isso, irmãos, essa é a nossa natureza. E você pode estar se perguntando, mas, pastor, entendi tudo sobre, você falou sobre adultério, beleza, entendi tudo certinho. Mas o que são os outros amores? O que são, irmãos, os outros amores? Os outros amores, irmãos, nada mais é do que as outras coisas que buscamos para atender ou satisfazer o nosso desejo, definindo assim as nossas prioridades, a nossa energia, o nosso tempo e a nossa preocupação. Vou repetir. O que são outros amores? É tudo aquilo que buscamos para atender ou satisfazer o nosso desejo, que rege, que direciona, que toma conta das nossas prioridades, da nossa energia, do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa preocupação. Poderíamos incluir aqui também os vícios. Poderíamos incluir aqui amores no que eu digo no sentido de sentimento de verdade. Irmãos, vocês já pararam para analisar que na era que nós estamos, algo muito simples está acontecendo no nosso meio, para tirar exatamente o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. E tem um nome bacana, e se chama entretenimento. Ah, mas eu preciso descansar a mente. Precisamos descansar a mente. Precisamos nos distrair, precisamos nos alegrar, precisamos, irmãos. Mas quando a gente faz um balanço, sendo bem sincero, e aí eu tiro por mim, tá, irmãos?
sinceridade é minha. O balanço do tempo que eu tenho gasto com outras coisas e o tempo que eu tenho gasto, ou a prioridade que eu tenho dado, ou a energia que eu tenho dado, ou a preocupação. E quando eu digo preocupação, não que eu preciso estar preocupado com Deus. Deus não precisa de ninguém preocupado com Ele. Quem precisa estar preocupado sou eu, em como eu estou levando a minha vida. Essa que é a grande realidade. E quando eu me deparo com isso, irmãos, será que o nosso coração não está repleto de amores? Abra o último texto, Mateus 22, a partir do verso 34. E eu peço que você preste atenção nesse texto. Mateus 22, a partir do verso 34, diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, olha só, Jesus estava ali sendo confrontado, indagado por vários saduceus e fariseus. Amém? Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta. Amém? E por que a gente precisa entender e enfatizar isso? Irmãos, judeu conhece mais do que ninguém os mandamentos de Deus. Ele pode nem ter a consciência e não obedecer. Mas se tem uma coisa que judeu é desde pequeno, discipulado, catequizado, é a decorar as leis de Deus. Decorar as regras de Deus. Então esses homens estavam ali diante de Jesus, eles sabiam de cor as mais de 200 leis que eram necessárias ser cumpridas. Eles sabiam. Mas Jesus, que era o Filho de Deus, ele foi indagado, ele foi questionado por exatamente um deles. Por exatamente um deles. E foi perguntado a ele o seguinte: verso 36. Perdão, verso 35. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, de toda a sua, de todo o seu. Eu queria que a igreja repetisse esse trecho. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, de toda a sua, de todo o seu. E ele complementou: esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E por isso, irmãos, eu gostaria de encerrar o ano de 2025 dizendo à igreja o seguinte: que possamos ter um ano de 2026 mais fiéis ao Senhor. Que a nossa prioridade, sinceridade e verdade seja dele. Amém, irmãos? Toda vez que nós dizemos não, você pode dizer não para mim, irmãos, sem problema nenhum. Você pode se justificar para mim, para o pastor Giliardi, para qualquer outro irmão, não tem problema nenhum, e realmente a gente não vai te julgar por isso, a gente não vai te apontar por isso, a gente não vai te exterminar por isso. Mas o que a igreja precisa entender ainda em 2025, irmãos, que a nossa vida está diante dele. E que nada que a gente faça
pode estar oculto aos olhos dele. Eu posso dizer para Alain, eu me dediquei essa semana, Alain, estudei todas as músicas, fiz jejum essa semana, me preparei para ministrar aqui na frente. Alain, eu estou tinindo. Eu posso falar isso para o Alain. E o Alain vai falar, poxa, que bacana, muito bom, legal. Bacana a gente contar com pessoas preparadas dessa maneira. Eu posso falar, irmãos. Eu posso falar da boca para fora. Posso falar até bem intencionado. Mas eu posso não ter cumprido isso. Eu posso não ter cumprido isso. Pode não ter sido bem assim. Posso ter feito um jejum de 1 horinha. Posso ter ouvido o louvor uma vez. Posso ter... Irmãos, nós estamos diante do Senhor. E não adianta eu e você colocarmos exatamente empecilhos e impedimentos. A nossa vida está diante dele, amém? A nossa vida está diante dele, irmãos. O povo rejeitou a presença do Senhor. E a gente nesses dias grita, mas eu não rejeito a presença do Senhor. Eu quero a presença do Senhor. A gente quer a presença do Senhor quando vem um irmão aqui usado por Deus e fala, eu vou te curar, aí você quer a presença do Senhor. Mas e se vier um irmão e falar assim, ó, você agora vai ter que ter essa semana de jejum. Então essa presença do Senhor, acho que aí vai dar trabalho. É sobre isso, irmãos. Sabe, irmãos, é maravilhoso Deus usar os servos dele, Deus usar a igreja dele. Como a gente ora e vê o resultado da bondade do Senhor, como a gente está vendo a irmã Chica aqui hoje. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Quanto a igreja ora. Mas querendo confrontar um pouquinho, sim, a igreja. Quantos de nós aqui realmente coloca no grupo lá, estamos orando e orou? Quantos de nós colocamos lá no grupo, estamos orando, e de fato parou, 1 minuto, 30 segundos, Senhor, toma a vida da Chica nas tuas mãos. Eu não estou dizendo que alguém tenha feito isso, tá, irmãos? Eu estou, de fato, confrontando a igreja nesse sentido. Intencionalmente, eu estou te confrontando intencionalmente. Qualquer coisa depois pode falar comigo, não tem problema. Mas essa é a grande realidade, irmãos. Porque que essa noite seja uma noite de despedida do ano de 2025, mas que ela seja uma noite de despedida dos amantes e das amantes. Que essa noite o nosso coração se volte só para um amor e abandone os outros amores. Que nessa noite seja de fato uma noite, você quer entrar um 2026 diferente? Então vai deixando, pode deixar aí no banco, não tem problema não. Vai deixando os seus amantes, os seus amores, vai deixando aí no banco mesmo. Vai deixando no banco para que de fato você comece um 2026 diferente, aliviado, sem peso, sem confusão. Talvez você está aqui nessa noite, mas a minha casa está repleta de confusão. Quem sabe não é isso? A sua casa está repleta de muitos amores, irmãos. E quando a gente tem muitos amores, a gente não dá conta de administrar isso. E a gente precisa exatamente focar em algo. E para aquele que ama a Deus, o nosso foco é Cristo.
buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E ele diz que todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz que o justo não vai mendigar o pão. Nós temos compromisso, responsabilidade, e como homens e mulheres de Deus, precisamos sim honrar esses compromissos e essas responsabilidades, mas com o nosso coração em Deus, irmãos. E o pior, irmãos, eu posso estar aqui no culto domingo, eu posso vir para a oração de quarta, eu posso vir para o estudo de sexta, e eu estar adulterando Deus. Porque eu posso estar vindo aqui para alguém ver. Eu posso estar vindo aqui, irmãos, o pior, por hábito. Eu já estou tão habituado a ir na igreja. Eu já ligo o carro vai direto. Eu vou tanto à igreja que se eu não for para a igreja, me foge o chão. Se eu não for para a igreja, e a gente fica habituado, irmãos. E já pensou a gente servir a Deus por hábito? Simplesmente pelo hábito? Sabendo quem Ele é, entendendo quem Ele é, sabendo a grandeza dEle, o amor dEle, é isso que nós vamos continuar entregando para Deus em 2026, irmãos. É a nossa parcialidade, é o nosso resto, é isso que nós vamos continuar entregando a Deus em 2026. É o que dá, é o que sobra, é isso que nós vamos continuar entregando para Deus em 2026. É sair para fazer os nossos afazeres sem simplesmente olhar para o céu e dizer: Deus, muito obrigado. É isso que nós vamos continuar fazendo em 2026, irmãos. Viver os problemas, viver as dificuldades, sem esquecer daquele que nos redimiu, se esquecendo daquele que nos supre, se esquecendo daquele que tem nos mantido de pé, irmãos. Nós não podemos fazer isso em 2026. Você não pode fazer isso em 2026. Eu não posso fazer isso em 2026. É sobre reino, é sobre fidelidade, é sobre amor verdadeiro, irmãos. Não é sobre sentimento. Não é sobre aquilo que eu ponho, irmãos. Não é sobre uma máscara. Tem horas que por responsabilidade você coloca a máscara e vai fazer o que precisa ser feito. Mas com Deus a gente não pode fazer isso, irmãos. Eu não tenho como simplesmente: Senhor, eu vou fazer o que precisa ser feito, mas fazer para Deus dessa forma não tem como. Por isso a palavra de hoje não é sobre o adultério, é sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E eu não tenho como amar a Deus acima de todas as coisas se eu só tenho um contato com a palavra de Deus, ou com a voz de Deus, ou com a adoração, quando eu venho na igreja, irmãos. Isso não tem como. Eu não tenho como amar a Deus acima de todas as coisas, como eu digo que eu amo alguém que eu não conheço a voz. Me responde, casais que estão aqui. Tem casais aqui que olham um para o outro, já sabem o que o outro está falando, de tanta afinidade. Já olham para o outro ali, ó. E a gente vem e declara: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus.